Deus é um homem com uma barba longa? Deus não é um homem. Nem é uma mulher. Deus é puro espírito. Sexo tem um significado apenas em relação à reprodução, que é necessária para a preservação de uma espécie. Deus não precisa disso. Ele é eterno e simples. Nele encontramos todas as perfeições da masculinidade e da feminilidade. Parece lógico, e realmente é. Mas então, por que Jesus ensina-nos a dizer Pai Nosso? Uma olhada nas descobertas dos estudos religiosos pode ser útil. Cada cultura tem suas divindades, e embora possam ter nomes diferentes, eles realmente têm muitas vezes semelhanças. Divindades femininas são principalmente deusas mãe e símbolos de fertilidade, estreitamente ligadas à terra, e isso é razoável, porque a terra em si é algo fértil. O termo técnico usado para a principal característica dessas divindades femininas é imanescência. Essas deusas se fundem com o cosmos material e estão ligadas a ele. Divindades masculinas, por outro lado, são geralmente entendidas como sendo diferente do mundo. O conceito aqui é transcendência. Isso está ligado aos conceitos de masculinidade e feminilidade cravados profundamente em nossa psique. Masculinidade e feminilidade são uma experiência fundamental do que significa ser humano, e isso, naturalmente, dá forma ao nosso pensamento. Isso é refletido, por exemplo, em algumas línguas, e como elas descrevem algumas coisas como masculinas e outras com artigos e atributos femininos. Agora, quando nós chamamos a Deus de Pai, como Cristo nos ensina a fazer, não é porque Deus é masculino ou porque ele não poderia ser a nossa mãe. Pelo contrário, é porque o conceito de paternidade nos ajuda a compreender que Deus transcende este mundo, ou seja, ele é diferente do mundo. E porque esses conceitos estão tão profundamente enraizados em nós, os termos masculino e feminino não são simplesmente intercambiáveis quando aplicados a Deus. Alterariam radicalmente a nossa forma de compreendê-lo. Há, afinal, uma grande diferença entre um Deus que transcende o mundo e uma deusa unificada com a Terra e o cosmos. Para resumir, Deus não é nem homem nem mulher, mas puro espírito. E mesmo que as palavras nunca possam esgotar ou capturar a realidade divina, essas descrições não são arbitrárias. Então é melhor ficar com o Pai Nosso, pelo simples motivo de estas serem as palavras que Jesus nos ensinou. Nem é uma mulher. Deus é puro espírito. Sexo tem um significado apenas em relação à reprodução, que é necessária para a preservação de uma espécie. Deus não precisa disso. Ele é eterno e simples. Nele encontramos todas as perfeições da masculinidade e da feminilidade. Parece lógico, e realmente é. Mas então, por que Jesus ensina-nos a dizer Pai Nosso? Uma olhada nas descobertas dos estudos religiosos pode ser útil. Cada cultura tem suas divindades, e embora possam ter nomes diferentes, eles realmente têm muitas vezes semelhanças. Divindades femininas são principalmente deusas mãe e símbolos de fertilidade, estreitamente ligadas à terra, e isso é razoável, porque a terra em si é algo fértil. O termo técnico usado para a principal característica dessas divindades femininas é imanescência. Essas deusas se fundem com o cosmos material e estão ligadas a ele. Divindades masculinas, por outro lado, são geralmente entendidas como sendo diferente do mundo. O conceito aqui é transcendência. Isso está ligado aos conceitos de masculinidade e feminilidade cravados profundamente em nossa psique. Masculinidade e feminilidade são uma experiência fundamental do que significa ser humano, e isso, naturalmente, dá forma ao nosso pensamento. Isso é refletido, por exemplo, em algumas línguas, e como elas descrevem algumas coisas como masculinas e outras com artigos
e atributos femininos. Agora, quando nós chamamos a Deus de Pai, como Cristo nos ensina a fazer, não é porque Deus é masculino ou porque ele não poderia ser a nossa mãe. Pelo contrário, é porque o conceito de paternidade nos ajuda a compreender que Deus transcende este mundo. Ou seja, ele é diferente do mundo. E porque esses conceitos estão tão profundamente enraizados em nós, os termos masculino e feminino não são simplesmente intercambiáveis quando aplicados a Deus. Alterariam radicalmente a nossa forma de compreendê-lo. Há, afinal, uma grande diferença entre um Deus que transcende o mundo e uma deusa unificada com a Terra e o cosmos. Para resumir, Deus não é nem homem nem mulher, mas puro espírito. E mesmo que as palavras nunca possam esgotar ou capturar a realidade divina, essas descrições não são arbitrárias. Então é melhor ficar com o Pai Nosso, pelo simples motivo de estas serem as palavras que Jesus nos ensinou.